E essa é uma grande falha, Sr. Primeiro-Ministro. É uma armadilha para o país. Disse o Sr. Primeiro-Ministro, o país quer saber o que é que vai fazer. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. E enquanto tudo acontecia nos corredores, no plenário, o PSD ia aproveitando para picar o Chega e o Bloco de Esquerda, Miguel. Na quinta-feira havia mais jornalistas à porta do Chega do que propriamente a acompanhar o plenário. Aguardávamos todos pela reunião entre Miguel Arruda e o presidente do Chega, André Ventura. O PSD ia, como se costuma dizer, gozando o pratinho. Alguns deputados iam até ao bar com mais regularidade, porque ir ao bar obrigava-os a passar na zona em frente ao gabinete do Chega, onde estava montado esse arsenal de jornalistas, e também, no arranque da sessão plenária, acabou por ser o PSD o primeiro a meter o dedo na ferida. Por estes dias parece que vivemos no mundo ao contrário. Vemos aqueles que são os autoproclamados combatentes da bandidagem a querer limpar Portugal serem acusados de crimes. Vemos os radicais feministas e defensores dos direitos laborais serem acusados de atropelar os direitos das mulheres. Ora, Alberto Fonseca do PSD ia picando à direita e à esquerda, com o caso dos despedimentos no Bloco, para desespero de Diogo Pacheco Amorim, a quem lhe calhou conduzir os trabalhos e que acabou mesmo a irritar-se. Senhor deputado, senhor deputado, será que vou ter que interromper a sessão? Ora, o vice-presidente da Assembleia, também ele deputado do Chega, acabou mesmo por ter que levantar a voz para controlar a própria bancada. Alberto Fonseca tentou uma segunda vez, falhou e tentou novamente. Essa terceira é de vez. Dizia que temos autoproclamados combatentes da bandidagem a serem acusados de crimes. Temos os radicais feministas. Senhor deputado, agradecia que não provocasse as outras bancadas. O deputado do PSD insistia em assinalar os problemas com o Chega e com o Bloco de Esquerda, isto na quinta-feira. O plenário depois lá se passou sem divergências de maior, até que chegamos ao dia seguinte. Ou seja, pelo caminho, Miguel Arruda anuncia a André Ventura a intenção de passar a deputado não inscrito. O presidente do Chega lamenta que o deputado mantenha o mandato, mas procura clarificar que o partido já nada tem a ver com o Miguel Arruda e que a reunião entre os dois decorreu de forma tranquila e a convivência vai ser igualmente pacífica. Ora, isto tudo por volta das 6h30 da tarde, quinta-feira. Eis se não quando, sexta-feira de manhã, Miguel Arruda, que até tinha dito que o Chega continua a ser o partido que representa os ideais dele, chega à sexta-feira às 9 da manhã e eis que houve este aviso de Pedro Pinto. Nós não nos sentimos confortáveis com o Sr. Deputado Miguel Arruda sentado ao pé dos deputados do Chega. Até porque as coisas, como sabem, não foram pacíficas e eu não posso responder pelo meu grupo parlamentar e por aquilo que possa acontecer durante esta sessão plenária. Porque o deputado manter-se sentado perante, ao lado do grupo parlamentar de que saiu, eu acho que não é correto. Porque desrespeitou quer o grupo parlamentar, quer o presidente do partido, quer o presidente do grupo parlamentar e, portanto, achamos, e quer até esta casa. Portanto, fará se a convivência fosse mesmo pacífica, que sendo, Pedro Pinto acaba aqui por colocar em causa a integridade física de Miguel Arruda, o que não deixa de ser curioso, tendo em conta que algumas horas antes tinham dito que não existiam problemas. Este aviso gerou polémica, claro está. Aguiar Branco foi obrigado a interromper os trabalhos depois desta provocação de Rui Tavares. Disse não se poder responsabilizar pela sua própria bancada em relação a possíveis atos em relação à integridade de outro deputado. E também para poder verificar se alguma vez nesta intervenção, na ata que eu vou ler com atenção, não por causa do que lá está, mas por causa do que não lá está, alguma vez apareceu a palavra pedimos desculpas, temos vergonha, ou somos nós que o escolhemos. Não quero mandar para as outras bancadas que esta mala aqui fica bem agarrada. Ora, Rui Tavares foi pôr a foice em seara alheia, como se costuma dizer, não deixou de meter aqui uma farpa que levou Aguiar Branco a chegar mesmo a suspender os trabalhos. Mas as farpas e a suspensão dos trabalhos não alteraram as coisas. Miguel Arruda continuou sentado junto à bancada do Chega,
Que consenso é que a Guiá Branco conseguiu entre os líderes parlamentares, Miguel? Ora, na sexta-feira lá conseguiu controlar as coisas. Miguel Arruda ficou sentado no mesmo sítio, mas com uma alteração. É que os deputados do Chega, que ocupavam os lugares ao lado de Miguel Arruda, saíram dessa fila, deixaram o deputado isolado durante toda a manhã numa nova cerca sanitária, mas aqui ao contrário, porque foi o Chega a impor. Agora veremos ainda onde é que ficará o lugar definitivo deste novo deputado não inscrito. A dança das cadeiras ainda vai continuar. O assunto foi remetido para a próxima Conferência de Líderes Parlamentares. E agora vamos aos sinais da semana e começamos pela positiva. E esta semana atribuis o sinal mais, Miguel, a Hugo Soares por falta de comparência. É, porque não precisou propriamente de aparecer para ter uma boa semana. Aliás, o grande objetivo até deve ter sido esse, porque o líder parlamentar do PSD pôde esfregar as mãos de contente na semana em que o diretor executivo do SNS se demitiu devido à alegada acumulação de cargos incompatíveis. O PSD viu o Chega ter que lidar com este problema de Miguel Arruda, o Bloco envolvido no caso dos despedimentos de duas recentes mães e ainda acabou a semana com Pedro Nuno Santos a mudar o tom do PS no que toca à imigração. Foi uma semana em que o líder da bancada social-democrata teve que responder à polémica de Granda de Almeida apenas no arranque da semana, até no próprio fim de semana, mas depois o caso foi-se dissipando, com todos os casos e casinhos à volta, e até na questão da lei dos solos, o PS abriu a porta à negociação, recusou revogar totalmente esta lei, como pedia a restante esquerda. Há por isso espaço para que as alterações do governo não se percam totalmente e também aí o PSD pode cantar meia vitória depois de tanta polémica. Agora, em sentido inverso, vamos ao sinal menos. E a descer... Caiu sempre também nesta, Miguel. Como é a primeira vez que fazes isto, não é? Até parece que é a primeira vez. A descer esta semana, apontas a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. Sim, há aqui um critério de desempate, porque André Ventura também podia caber neste espaço, mas o Presidente do Chega acabou por responder perante os jornalistas à polémica com Miguel Arruda, enquanto Mariana Mortágua andou a escudar-se, ou até a esconder-se de falar com os jornalistas. Aliás, as respostas sobre o despedimento de funcionários do partido, que tinham sido mães há pouco tempo, só surgiu hoje, no arranque das jornadas parlamentares do Bloco. De resto, o único esclarecimento que existia era aquela carta enviada aos militantes. Foi pedida uma reação pública a Mariana Mortágua no Parlamento e que o partido recusou e por isso, sendo os dois casos graves, o sinal menos vai para a coordenadora do Bloco por ter demorado mais a reagir. Estrategicamente, claro, esperou que essa polémica com o Chega preenchesse a maioria do espaço mediático para evitar ter que responder, mas acabou mesmo por ter que o fazer hoje no arranque das jornadas do Bloco. E por isso consideras que é a figura da semana. Está agora na hora de conhecermos os destaques da agenda. A semana passada, o que aconteceu no plenário e nas comissões acabou por passar para segundo plano. Mas esta semana, que destaques é que temos, Miguel? Ora, estamos sempre dependentes dos desenvolvimentos do Malagate, não é? Pode sempre trazer assuntos mais interessantes, mas para já, sem novidades nessa matéria, começamos pelas jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, decorrem até amanhã. Entre os temas em discussão estão direitos laborais. Foi, aliás, aqui que Mariana Mortágua falou pela primeira vez de viva voz desta polémica com os despedimentos no Bloco. Também por lá esteve Catarina Martins, que era a coordenadora na altura destes despedimentos, e há também um espaço em que vamos ver o Bloco carregar mais nas críticas ao PS depois da entrevista de Pedro Nuno Santos sobre a imigração. Depois temos a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das Gêmeas. As audições já terminaram, mas esta semana a Comissão vai tentar perceber se Marcelo Rebelo de Sousa vai ou não pronunciar-se e, caso se pronuncie, se é por escrito ou de forma presencial. Para além disto, a Comissão vai também começar a definir a construção do relatório final, que é o documento que apresenta as conclusões destes meses de trabalho e que promete gerar ali alguma divisão entre os vários partidos. Terminamos com um debate em plenário na quinta-feira sobre o reconhecimento do Estado da Palestina. É um assunto que não é novo, é sempre divisivo, já foi discutido diversas vezes. Agora acontece depois deste cessar-fogo. Estes projetos para o reconhecimento da Palestina são apenas da oposição, o que indica desde já a posição do governo português, mas ainda assim é para acompanhar na quinta-feira à tarde. É sempre com a ajuda do Miguel Viterbo Dias e como nos aproximamos do fim, é hora da conversa de bastidores. E esta semana, claro, as conversas dos corredores não podiam ser outras senão aquelas que estão relacionadas com malas e com o deputado Miguel Arruda.
É um caso em que a realidade ultrapassa a ficção pelo inusitado do crime pelo qual é suspeito. O Expresso diz que foram apreendidas 17 malas. Há imagens do gabinete do deputado na Assembleia da República com várias malas no gabinete, que, diga-se, até podem dar jeito porque Miguel Arruda terá muito provavelmente que mudar de gabinete devido à nova condição em que está. O deputado eleito pelo Chega antecipou-se à decisão de Ventura. O presidente do Chega queria que Miguel Arruda renunciasse ou suspendesse o mandato. O deputado escolheu uma terceira via, passar a não inscrito. Diz que o faz para proteger o partido, mas é certo que também é para proteger o mandato que conquistou nas últimas legislativas. Pelo meio, Ventura até veio defender que os mandatos deviam pertencer aos partidos e não aos deputados eleitos, mas a Constituição e a lei eleitoral são o que são e Miguel Arruda só sai se quiser ou se for mesmo condenado a pena de prisão superior a 3 anos. E esta mudança para o deputado não inscrito permite a Miguel Arruda manter o mandato e dar-lhe até um conjunto de regalias com uma possibilidade de constituir um gabinete de assessores. O Observador calcula que este deputado custa ao Parlamento perto de 140 mil euros por ano com esta passagem a independente. Não muda só o vínculo ao Chega, aliás, o deputado vai desfiliar-se também do partido, mas mudam as condições que tem no Parlamento. Como deputado não inscrito, Miguel Arruda passa a ter disponíveis 2.300 euros por mês para despesas de funcionamento do gabinete, mais 400 euros também por mês para comunicações. Só aqui, em despesas de funcionamento, estão 2.700 euros mensais. A par disto, Miguel Arruda terá ainda um orçamento de cerca de 3.000 euros mensais para contratação de pessoal. Aqui pode gerir como entender, pode gastar os 3.000 euros com o assessor ou pode ir repartindo este orçamento. Ao todo são 75 mil euros anuais que Miguel Arruda poupava ao Parlamento ao estar no grupo, na bancada do Chega, que mantém o orçamento anual apesar da saída deste deputado. Ora, a estes 75 mil euros de despesas de gabinete soma-se o salário, despesas de representação e subsídio de deslocação, que no caso de Miguel Arruda é mais elevado porque ele pertence ao círculo eleitoral dos Açores. Ao todo são 170 mil euros por ano. Para além disto, Miguel Arruda ganha também outras regalias, terá tempo para falar nos plenários, pode intervir em 5 debates por cada sessão legislativa, tem ainda direito a 2 declarações políticas, ou seja, pode escolher o tema sobre o qual quer falar, ganha assim um palco maior do que tinha, tendo que dividir o protagonismo com outros 49 deputados na bancada do Chega. É o que se chama um jackpot para este deputado que se tornou de repente o mais famoso do país. Esta piada é básica, mas isto nem no jogo da mala. Exatamente, nem no jogo da mala, exatamente. Sendo que Miguel Arruda disse na sexta-feira que pretendia entrar de baixa psicológica. No caso de um partido, um deputado substitui-se por outro. No caso de um deputado não inscrito, como é que funciona? Ainda podemos ter aqui a jurisprudência Miguel Arruda. Para já, o deputado disse que pretendia entrar de baixa, mas que ainda não tinha falado com nenhum médico. Vamos aguardar também que o faça. Mas há aqui um vazio na lei. O que acontece é que qualquer deputado pode meter baixa por doença por um período até 30 dias. Dentro desse mês não é obrigado a suspender o mandato. O Parlamento funciona com 229 deputados, mantém o quórum suficiente para votações. Ora, se o período de baixa for superior, há então um vazio na lei e não há jurisprudência porque nunca se registou um caso idêntico. Com a ausência prolongada, o deputado é obrigado a suspender o mandato, mas a substituição é uma incógnita. O Parlamento vai mesmo ter que procurar respostas e mecanismos para esta substituição. Ou seja, em condições normais, Miguel Arruda seria substituído pelo número 2 do Chega nos Açores, mas como não é deputado do Chega, o caso pode ser mais bicudo. Ainda assim, lá está, há sempre formas de ultrapassar esta questão. Pode, por exemplo, ao fim de 30 dias de baixa, voltar a trabalhar durante 1 ou 2 dias e voltar a colocar baixa, mas isso seria algo que o Chega criticaria certamente. Veremos como é que a realidade vai acabar por escrever o fim desta história. São cenas dos próximos capítulos. Por agora chegamos ao fim de Passos Perdidos. Estão de regresso na próxima segunda-feira com o repórter parlamentar do Observador, Miguel Viterbo Dias. E, na verdade, ao utilizar a sua intervenção inicial, Vale a qual amanhã quero voltar. Depois do bastizado feito, não faltam padrinhos a primeiro-ministro. E assustado. É essa a lógica. É essa a lógica. Senhores deputados.